Mas quando a gente olha para o período do Novo Testamento, querido, e tudo aquilo que está escrito nas páginas do Novo Testamento, é difícil você negar, irmãos, que aquela foi uma época de um grande derramamento do Espírito Santo. Aquilo que nós chamaríamos de avivamento hoje, sabe? E eu particularmente, querido, acredito que se não todos, mas a maioria absolutas dos cristãos do Novo Testamento, eles eram batizados com o Espírito Santo. Ah, pastor, mas qual é a base que você tem para falar isso? Eu tenho alguns textos, queridos, que me levam a pensar sobre isso, tá? Por exemplo, quando eu leio esse texto, irmãos, eu me espanta uma coisa. Olha só, Atos 19, versículo 1 e 2. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde ele encontrou alguns discípulos. Paulo está viajando, ele chega na cidade de Éfeso, e quando ele chega lá, ele encontra alguns discípulos. Olha a primeira reação de Paulo quando ele encontra algumas pessoas que se dizem cristãs. Ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? É a primeira pergunta de Paulo. Irmãos, isso é muito significativo, isso, sabe? Isso deveria fazer a gente pensar. Isso nos mostra que era uma coisa comum, que era natural que os discípulos fossem cheios do Espírito Santo, que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Entende? Mas além disso, querido, além disso, Paulo também, escrevendo em Éfeso, lá no capítulo, em Efésios, capítulo 1, versículo 13, lá está escrito assim: olha, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, percebe aqui? Ou vocês ouviram a verdade, o evangelho da salvação, e vocês creram nele. E como consequência, o texto vai dizer: tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Tá? Eu já disse a vocês que aqui o selo do Espírito é uma referência ao batismo, ao testemunho do Espírito Santo, tá? E essa era uma opinião comum entre os puritanos, entre os estudiosos antigos, tá? De linha calvinista, linha reformada, puritana, eu não sei como é que eu coloco isso para vocês, mas boa parte daqueles homens criam dessa forma. E também, irmãos, em 1 Pedro 1,8, esse é um outro texto que durante muito tempo me impactou, sabe? O texto diz assim: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Está falando aqui, é Pedro, escrevendo para uma igreja que ele não conhece, tá? Para crentes que estão vivendo tempos difíceis, de perseguição. Pedro descreve esses irmãos da seguinte forma: mesmo sem tê-los visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, ele está falando que aqueles discípulos não conheceram Jesus, que aqueles discípulos não estão vendo Jesus agora. Então, mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Alegria indescritível, ou em alguns textos, alegria indizível. Sabe, é uma alegria que não é possível mensurar, que não é possível descrevê-la, é o que ele está colocando aqui, indescritível. Mas, querido, essa é uma experiência que novamente aponta para a realidade de pessoas cheias do Espírito Santo. Lloyd Jones diz, irmãos, que isso indica o fato de que naquele tempo, em sua maioria, se não todos os membros da igreja cristã haviam recebido esta grande bênção, um estado de coisas comparável ao que acontece numa época de avivamento, quando esta grande bênção vem a numerosas pessoas e quando essa parece ser a experiência cristã normal. Em vez disso, aí ele segue o texto, ele continua a falar algumas coisas, aí ele segue dizendo assim: olha, em vez disso, vemos exortações e injunções dirigidas a pessoas que já estavam cheias do Espírito e corriam o perigo em consequência de vários excessos. O que ele está dizendo é o seguinte: é que naquela época ser cheio do Espírito Santo não era o problema.
Todo mundo era. Na verdade, o problema naquela época era os excessos disso, como é o caso de 1 Coríntios, tá bom? Aí ele diz mais, irmãos. Ele continua e diz assim, olha, é óbvio que elas não precisavam de uma injunção específica no sentido de que orassem pedindo este particular testemunho do Espírito no espírito delas, nesta questão de segurança. Elas já se regozijavam nisso. Na verdade, em certo sentido, quase se pode dizer que isso constituía um dos seus maiores perigos. O que ele está dizendo, irmãos? É que todo mundo vivia nessa plenitude e isso estava se transformando num perigo para a igreja, como novamente foi o caso de Corinto, tá? O que é, irmãos, na verdade, nenhuma carta assim me dá um nó na cabeça mais do que 1 Coríntios. Primeiro porque Paulo vai dizer, no capítulo 1, que a igreja desfrutava de todos os dons, estava tudo lá. Mas o engraçado, os dons, tudo, estava lá, profecia, línguas, tudo manifesto naquela igreja. Ela não tinha necessidade de dons. Mas a despeito da igreja ser uma igreja onde havia esse fluir do Espírito Santo, a igreja de Corinto é a igreja mais problemática que nós temos no Novo Testamento. Com todo tipo de problema, irmãos, imoralidade, tudo que você possa imaginar, confusão, divisão, briga, problema na ceia, problema entre irmãos, tudo que você possa imaginar estava lá, entendeu? E, no entanto, essa igreja tinha todos os dons. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, não há mandamento porque não havia necessidade. Alguém aqui já leu algum livro a respeito de avivamento? Do que acontece no avivamento? Houve épocas, querido, em que a Inglaterra, por experimentar grandes avivamentos, a época de Charles Welles, ali, de George Whitefield, desse pessoal todo ali, em 1904 no país de Gales, ali, houve uma época, na verdade, em que boa parte dos moradores da Inglaterra ou do Reino Unido, né, como chamam, eles acreditavam que o simples fato de você nascer naquele lugar já te dava direito à salvação. É como um judeu, entendeu? De tanta bênção, de tanto da manifestação da glória e do poder, de avivamentos que aconteceram naquele povo. Então, numa época como essa, é como o Lloyd Jones diz, em época de avivamento, você não precisa insistir muito, querido, em reunir os irmãos para orar. Há um desejo, há uma busca, um anseio por estar na presença do Senhor. Então, se a igreja está experimentando isso, se onde Paulo chegasse, começasse a igreja, novamente, querido, Paulo chega, encontra um discípulo, ele sabe que são crentes. Qual é a primeira pergunta que Paulo faz para ele? Vocês foram batizados com o Espírito Santo? É basicamente essa. Isso significa o quê, irmãos? Que quando Paulo pregava o Evangelho, e as pessoas aceitavam a Cristo, o passo seguinte era exatamente a oração, e nessa época a gente percebe isso, né? Paulo impõe as mãos, eles são batizados, os apóstolos faziam isso, né? Nós não fazemos mais isso hoje, eu não acredito que existam homens hoje que possam fazer isso, mas os apóstolos tinham esse poder para fazer. Então, impõe as mãos e as pessoas são batizadas. Lá em Samaria foi assim. Felipe pregou, as pessoas se converteram, Pedro e João vão para lá e chegam lá e oram e as pessoas são curadas, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, entende? Bom, querido, com relação a mandamentos específicos, como já foi dito, não há. Entretanto, eu digo a vocês, irmãos, que é possível extrairmos algumas deduções em relação ao ensino. Primeiro, não há porque não tinha necessidade. Para mim é um ponto pacífico. Segundo, mesmo não havendo de maneira específica, nós fazemos deduções de alguns textos. Eu vou citar só dois, tá bom? Para a gente seguir com o nosso texto. 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplado
pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Veja, aqui o texto não está falando exatamente de batismo com o Espírito Santo e não tem nada a ver aqui. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Ele diz assim, olha, nós devemos, com todo o nosso ser, por toda a diligência em tornar firme a nossa vocação e eleição. Aí eu faço uma pergunta: qual a melhor maneira de fazer isso, de tornar firme a nossa vocação e eleição, se não pelo recebimento desse testemunho do Espírito com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus? Você percebe? O texto não fala disso, mas por dedução eu posso chegar facilmente a isso. Agora eu vou para um texto que é melhor ainda, tá, gente? Lucas 11, aqui é mais claro, é mais específico, tá bom? Então vamos lá, Lucas 9, 11 aliás, a partir do versículo 9. Olha o que o texto diz: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Eu espero que você entenda, querido, que esse texto não está falando de um ímpio orando e pedindo o Espírito Santo. Isso não faz sentido, tá? É um crente que está orando pedindo o Espírito Santo. Mas o crente já tem o Espírito Santo. O que ele está pedindo então? Ele está pedindo pelo batismo com o Espírito Santo. Tá, querido? É disso que trata o texto, tá? É só você pensar. Porque alguém vai dizer assim, pastor, mas ele está pedindo ao Espírito Santo, ele não está pedindo o batismo. Vamos lá, irmãos. Não pode ser um ímpio que não tem o Espírito orando pedindo o Espírito. Isso não acontece. Mas também não pode ser o crente que já tem o Espírito orando e pedindo o Espírito que ele já tem. Então, consequentemente, ele está pedindo pelo batismo com o Espírito Santo. Esse texto é um texto que fala do batismo com o Espírito Santo. Tá bom, queridos? Bom, irmãos, não é específico, é por isso que eu estou dando explicações para vocês, tá? Não é específico, mas não tem como você negar que por dedução a gente chega nisso muito claramente, tá, querido? Não dá para negar isso. Qual é a resistência das pessoas com relação a esse texto, irmãos? São duas, tá? São duas. Lembra, eu estou falando de pessoas acomodadas, que estão satisfeitas por serem salvas, mas que não vão além disso. Tudo que elas querem é a salvação, porque elas têm medo do inferno. E elas não vão além. Não há uma busca por algo mais que o capacite a testemunhar, que o capacite a ser bênção, que o capacite a falar de Cristo, que a leve a mergulhar numa vida espiritual mais profunda. Não, ela está satisfeita, ela está acomodada com a sua salvação e o resto que se exploda. Essas pessoas, eu disse, elas têm a tendência, né, de manusear o texto bíblico de maneira que parece que essa posição delas é mais espiritual do que aqueles que estão buscando. E por que elas fazem isso? Porque elas vão dizer que não é bíblico pedir pelo batismo com o Espírito Santo, porque não há nenhum mandamento específico que ordene o cristão a fazer isso. Tá? E eu estou lidando ainda com isso. Tá? Eu estou lidando com isso. Então, veja, a alegação é que isso... Olha só, deixa eu voltar aqui para você entender. O texto não diz especificamente para pedir pelo batismo com o Espírito Santo. Ele diz para pedir o Espírito Santo, que na prática é a mesma coisa. E qual é a resistência? Se o texto diz isso, qual é a resistência? É que a alegação, querida, é que isso aqui aconteceu antes do Pentecoste. E, portanto, não se aplica mais a nós.
Foi nos dias anteriores, né, a ocasião em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Porém, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja uma vez por toda. Então, algumas pessoas chegam a dizer que é pecado fazer tal oração atualmente e pedir a Deus que nos dê o Espírito, porque Ele já deu lá no Pentecoste. Essa é uma coisa interessante, irmãos. É lógico que eu não posso comparar uma coisa com a outra, isso aqui é muito mais sério. Mas durante muito tempo eu dizia que nós não deveríamos orar pelo batismo com o Espírito Santo. Durante muito tempo eu fiz isso, irmãos. E por que foi que eu fiz isso? Porque eu acreditava que já era batizado com o Espírito Santo. O argumento dessas pessoas não é exatamente esse, mas é muito semelhante. Por que eu não devo pedir pelo Espírito Santo? Porque eu já tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim. O argumento dessas pessoas, tá? O Espírito Santo foi dado de uma vez por toda no Pentecostes, então ninguém precisa mais pedir ele. Se pedir é pecado, porque você já tem, está pedindo uma coisa que você já tem. Mas tem um argumento, querido, que é um pouquinho mais chato a argumentação. Algumas pessoas acreditam que esse texto não tem validade para a igreja moderna. Irmãos, eu trouxe isso aqui porque esse é um argumento muito utilizado hoje, né, por algumas pessoas no meio da igreja. Essas pessoas, elas acreditam em algum tipo de dispensacionalismo, tá? E a ideia é que os evangelhos foram escritos para os judeus e não para nós. Logo, é errado lançar mão desse texto para justificar a busca pelo batismo com o Espírito Santo. Dispensacionalismo é uma palavrazinha interessante no meio evangélico, tá, queridos? Existem teólogos reformados, calvinistas, que são dispensacionalistas, como, por exemplo, o pastor Marcos Granconato. O que é o dispensacionalismo? Eles dividem a história da igreja por eras. Tá? São 7 eras. Eu não lembro aqui todas elas aqui. Eu lembro, algumas. São 7. Os evangelhos fazem parte de um período da história, mas não faz parte do período da igreja. E aquilo que Jesus escreveu nos evangelhos não tem a ver com a igreja. É lógico que eu não creio que o pastor Marcos Granconato creia dessa forma exatamente. Ainda que eu vi um vídeo dele, né, e parece eu já tocar nessa questão. Mas essas pessoas pensam dessa forma. O vídeo do Marcos Granconato, alguém perguntou para ele com relação à questão de dízimo. E ele disse assim, olha, já que nós não temos mais a casa do tesouro e alguma outra coisa que eu não lembro o que era, então não é para nós mais. E nós não somos judeus, então não é mais para nós. Essa é a ideia. Irmãos, esse pensamento, sabe, o problema desse pensamento, eu não vou aqui, de forma alguma, ser injusto dizer que todo mundo que é dispensacionalista pensa dessa forma, mas esse pensamento, querido, de que aquilo que Jesus escreveu, Ele escreveu para os judeus e não para nós, querido, se a gente levar isso ao pé da letra, irmãos, nós vamos chegar num ponto em que nada é para nós. Nada é para nós. Veja, o problema aqui colocado, querido, se eu já tenho o Espírito, eu não preciso mais pedir pelo Espírito Santo. Ponto. O curioso desse pensamento, sabe, é que ele é frontalmente contrário à orientação de Jesus. Em Atos, irmãos, no versículo 4, Jesus dá uma ordem para os discípulos. Vocês não vão testemunhar agora. Vocês vão voltar para Jerusalém e vão esperar a promessa do Pai. A promessa do Pai é o batismo com o Espírito Santo. Por isso, no versículo 8, ele vai dizer assim, olha, vocês recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas aqui e tá. Veja que coisa interessante.
Aqueles discípulos em Atos, antes de Jesus voltar para a glória, eram homens que já possuíam um espírito. Essas pessoas dizem que você não pode pedir o espírito se você já tem um espírito. Aqueles homens já tinham um espírito. Mas Jesus disse para eles: vocês não vão testemunhar, não vão sair para fazer a obra, porque vocês precisam aguardar o cumprimento da promessa do Pai. O que eles fizeram? Eles voltaram para Jerusalém, para um lugar chamado Cenáculo, 120 pessoas, e eles estavam ali orando e buscando ao Senhor para que a promessa se cumprisse na vida deles, até que o Espírito veio sobre eles, desceu sobre eles. Você percebe? Como é que eu posso dizer que eu não posso, se eu já tenho o Espírito, eu não posso buscar o Espírito Santo, se o próprio Jesus está dizendo para alguém que já tinha o Espírito que eles deveriam buscar o Espírito? É lógico que ele não está pedindo só pelo Espírito, ele está pedindo pelo batismo com o Espírito, por esse poder que os capacitaria a ser testemunhas do Senhor, entende? Mas é uma situação complicada, querido. Agora veja outra coisa interessante, irmãos. O segundo argumento perigoso aqui é dizer que os evangelhos não foram escritos para a igreja, mas somente para os judeus. Novamente, essa é loucura, irmãos. Sabe, para mim isso é loucura. Eu tenho dificuldade até mesmo de querer refutar essa questão. Eu acho bobagem. Irmãos, pensa comigo assim, olha. Jesus não falou para nós. Ele estava falando para os judeus. Esqueça essa ideia de dispensação. Ele está falando para os judeus. Então você não pode pegar isso e trazer para a nossa realidade, porque o que ele falou não foi dirigido para nós, foi para os judeus. Mas, irmãos, pega isso, vamos lá, irmãos. Vocês conhecem o argumento, né? Paulo escreveu aos romanos. Para quem que Paulo escreveu essa carta? Nós estamos estudando? Para os romanos. Ele escreveu para nós? Não. Ele escreveu para os romanos. Se eu levar essa lógica adiante, de que Jesus falou para os judeus e não serve para nós, eu vou dizer, então, o que Paulo escreveu para os romanos também não serve para nós. Mas aí, o que é que fica para nós? Porque ele escreveu para Roma, ele escreveu aos Efésios, ele escreveu para os Filipenses, ele escreveu para os Colossenses, ele escreveu para a igreja de Tessalônica, ele escreveu para Filemon, para Tito, para Timóteo, Pedro escreveu as cartas para... Não tem nada... Até o Apocalipse é para as 7 igrejas da Ásia. Então não tem nada na Bíblia que é para nós, acabou. A gente vai ter que criar uma Bíblia para nós no século XXI. Entende? É por isso que eu tenho dificuldade com esses argumentos que são colocados dessa forma, porque eu acho que se a gente exagerar um pouco o argumento, ele perde completamente a sua lógica, o seu sentido. Bom, a segunda pergunta é mais importante. Essa primeira é mais uma coisa, a segunda é mais importante sim. Olha, como se deve buscar essa bênção? Aqui é mais interessante, tá, queridos? E eu começo lembrando algo que eu já falei várias vezes em ministrações anteriores. Não acredito no ensino que diz que nós devemos tomar essa bênção pela fé. Esse ensino diz algo mais ou menos assim: peça pelo batismo, creia que você já recebeu, e mesmo que você não sinta nada, não tem problema, porque se você pediu com fé, você foi batizado. Não sentiu nada, não tem problema, querido, é pela fé, acabou. Se você pediu e você creu nisso, então você foi batizado, mesmo que você não tenha sentido nada. Eu não creio nisso, irmãos. É uma coisa meio absurda, na verdade. É a pessoa que vai tentar se convencer de que ela foi batizada com o Espírito Santo. Se você olhar para Atos 2, Atos 4, Atos 8, Atos 10, Atos 19 e alguns outros textos, você vai perceber que isso não faz nenhum sentido, tá? Outro problema mais comum aos nossos dias tem a ver com a ideia de frequentar reuniões de busca pelo batismo, geralmente associadas à imposição de mãos. Aí já pensa logo, pastor, mas os apóstolos não impuseram as mãos sobre algumas pessoas e elas foram batizadas? É verdade, irmãos. Nós temos 3 casos. Pedro e João em Samaria, Paulo em Éfeso,
E Ananias, quando Deus ordenou a ele que fosse lá orar por Paulo impondo as mãos. Fora disso, você não tem mais a imposição de mãos associada ao batismo com o Espírito Santo. E você quer saber de uma coisa interessante? Além desses 3 registros que nós temos aqui, a ideia de imposição de mãos para receber o batismo com o Espírito Santo, depois desses registros aqui, a ideia veio surgir depois do ano de 1900. E aí, irmãos, é uma coisa interessante. Eu concordo plenamente com Lloyd Jones. Ele diz assim: o que aconteceu com os cristãos através dos longos séculos antes de surgirem esses ensinos especiais de imposição de mãos? Acaso eles não souberam destas experiências? Porque há quem acredite que só com imposição de mãos se recebe o batismo com o Espírito Santo. Nessas buscas acontece isso. Você já viu isso, né, gente? Vamos batizar com o Espírito Santo, como é que funciona? Vocês já viram como é que acontecem essas coisas? Em movimentos pentecostais, movimentos até mesmo entre nós batistas, os batistas nacionais, você vai perceber como é que funciona isso, sabe? Eu vi isso no encontro, nos nossos encontros, tá? Que eu gosto, irmãos. Eu critico algumas coisas, mas eu gosto, não vou mentir. A última ministração do encontro é batismo com o Espírito Santo. Vocês estavam lá, estavam, né? E aí é um povo jogando água, orientação em encontro, tipo assim, vai lá e ora por ele, e ora em línguas no ouvido do irmão, entende? O pessoal do louvor viu isso acontecer assim, numa dimensão bem mais ampla, lá em Imperatriz, no lugar que eu levei eles lá. Essas ideias, irmãos, pensa comigo, de onde que se tira isso? De onde que vem essas ideias? Porque você não encontra esse respaldo bíblico para isso. Não encontra. Os apóstolos tinham poder para isso, irmãos. Deus capacitou um homem chamado Ananias para orar por Paulo e deu a ele esse poder. Fora desses exemplos, nós não temos mais nada. Na verdade, nós temos 19 séculos, 20 séculos de história de igreja sem isso. Pelo menos entre os movimentos sérios, tá, gente? Aqueles movimentos mais eu não sei nem como é que chama isso, que fica à beira do caminho, como é que chama isso? Eu esqueci o nome que se dá para essa questão. Talvez você encontre alguma coisa, mas nos movimentos, pegue um movimento puritano, por exemplo, entendeu? Você não vai encontrar isso, de forma alguma. Então, como é que vem essa bênção, irmãos? Primeiro, querido, e acima de tudo, a gente precisa procurar entender bem a natureza e o caráter dessa experiência do batismo com o Espírito Santo. Como nós já vimos, irmãos, você pode ser cristão sem ter esse testemunho do Espírito Santo. Todavia, não pode ser cristão sem ter em você o Espírito Santo. É possível o crente ser crente de verdade, nascido de novo, homem de Deus, mulher de Deus, sem ser batizado no Espírito Santo. Normal. É possível. Não há o que discordar. O que não é possível é você ser crente e não ter o Espírito Santo, tá, querido? Agora veja, nós precisamos entender, irmãos, o caráter único dessa bênção, que é exatamente o cumprimento da promessa de Jesus em João 7, 37 a 39. Lembra do que João disse lá, do que Jesus disse lá? Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é interessante como isso parece que Pedro está falando exatamente disso? Ao qual não havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Eu mudei a tradução. Na outra era alegria indizível,
que é exatamente esses rios de águas vivas que fluirão de nós. A pergunta é, irmãos, isso é uma descrição da nossa experiência com o Senhor? Nós podemos dizer que do nosso interior estão fluindo rios de águas vivas? Eu não sei vocês, irmãos, mas eu não posso dizer isso. Não posso, querido. Oro, peço, busco, para que um dia eu experimente essa alegria indescritível. Mas não posso dizer que hoje é a minha realidade, irmãos. Você sabia, querido, que o propósito de Deus a respeito de você que é cristão é que você seja um cristão alegre, um cristão que conhece o amor de Deus tão claramente como qualquer outra coisa e com maior certeza ainda? Às vezes eu penso, será que nós temos consciência disso? De que o propósito de Deus para nós, veja, irmãos, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Paulo vai dizer, alegrem no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, essa é a marca genuína de um cristão autêntico, querido. Alegria, alegria, alegria. Mas não é uma alegria que está condicionada a circunstâncias, a pessoas, a alguma situação, querido. É uma alegria que vem do Senhor para nós. E às vezes a gente não percebe essa alegria na nossa vida, sabe? Em segundo lugar, querido, tenha o cuidado de certificar-se de que está buscando a coisa certa. Esse é um alerta muito interessante, irmãos. Nós não devemos procurar, irmãos, simplesmente pela experiência ou pelas manifestações. Nós devemos buscar o conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos procurar ser santo, nós devemos buscar a glória do Senhor. Nós não devemos jamais estar atrás apenas de um sentimento confortável, de prazer, querido. Mas essa busca pelo Senhor, essa busca por ser uma verdadeira testemunha, essa busca por conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo, ao Senhor. Todos nós, irmãos, sem exceção, deveríamos ansiar por isso. Eu não sei, assim, eu queria mensurar como vocês me entendem, sabe? Eu estou falando aqui e ao mesmo tempo eu fico pensando assim, como será que eles estão recebendo isso? Como será que eles entendem isso? Por exemplo, um dos propósitos supremos de Deus na vida do cristão é que ele seja alegre. O texto de João diz isso. Os rios de águas vivas devem fluir do nosso interior. Essa alegria indescritível, esse gozo inefável, deve fazer parte da nossa vida. E quando eu digo, querido, que isso independe de situações, de circunstâncias, eu não sei, assim, eu não posso falar assim, eu conheço por experiência própria essa realidade, por isso que eu estou ensinando. Não, eu sei que é assim porque a Bíblia diz que é assim, e eu sei porque é assim, porque a Bíblia não só diz, mas ela mostra que é assim. Dois exemplos, vocês vão me abusar, porque um você já conhece de cor salteado, o outro eu estou trazendo aos poucos. Primeiro, irmãos, Paulo em Filipos. Ele está pregando o evangelho, ele expulsa o demônio de uma menina. Por causa disso, as pessoas ali envolvidas com isso, os líderes da cidade são mobilizados. Paulo e Silas, eles são presos, são levados em praça pública, são despidos da sua roupa,
acusados de afrontar o Império Romano, né? E ali, publicamente, eles são surrados, eles apanham com varas. Depois da surra de varas publicamente, eles são colocados numa prisão. Não é uma cadeia com uma cela, com a cama, é uma prisão subterrânea, fétida, úmida, e não só preso, mas amarrado os pés ao tronco. Irmãos, se fosse nós hoje, querido, nós estaríamos ali meia-noite com o corpo todo arrebentado, dilacerado, envergonhado, estaríamos ali com as mãos na cabeça dizendo: Deus, por que é que o Senhor permitiu uma coisa dessa? O Senhor não sabia que eu estava pregando o Evangelho e o Senhor permitiu que eles nos humilhassem dessa forma, mas Senhor, por que o Senhor não fez nada? E aí a gente ia se lamentar e murmurar diante do Senhor, Deus, e se vitimizar diante de Deus, mas veja Paulo e Silas, querido, qual é a reação deles? Eles começam a adorar e a orar ao Senhor. Isso é ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Isso é desfrutar dessa alegria, irmãos, a despeito de todas as circunstâncias adversas ao nosso redor. Você quer um outro exemplo? Não de alegria em si, mas de uma paz interior, que é uma das coisas mais impactantes de toda a Bíblia, irmãos. Eu diria que isso é mais forte do que o que aconteceu com Paulo e Silas lá em Filipos. É Pedro. Pedro foi preso, ele vai ser morto, como já tinha sido morto o irmão de João, Tiago, enforcado. O governador mandou enforcar, ele viu que o povo gostou, e ele pensou: vou fazer o mesmo com Pedro. Mandou prender Pedro. Na noite anterior ao dia da sua execução, Pedro está ali aguardando a hora da morte, mas Pedro está num sono profundo, irmãos. Irmão, quem é o cara que sabe que amanhã vai ser morto, enforcado, e ele consegue dormir profundamente, irmãos? Olha, é uma das maiores manifestações, querido, do poder de Deus na vida de um homem. É chocante demais, querido. É impressionante, é quase que inacreditável, irmãos, mas é isso que diz o texto. Ele está dormindo. O anjo vem, acorda ele pensa que está sonhando. Será que o sono está bom? Entende? O anjo tira ele de lá, ele só vai se dar conta que aquilo é de fato real quando ele está lá fora, irmãos. Irmãos, isso é vida cristã. Na sua glória suprema. É isso que eu oro, é isso que eu peço ao Senhor. Por isso que a gente não deveria, irmãos, buscar apenas manifestações. Eu vi alguém, irmãos, frustrado comigo pouco tempo atrás, porque ele estava muito interessado no batismo no Espírito Santo. Eu digo: mas você quer o batismo por quê, na verdade? E ficou claro para mim que ele queria o batismo por causa das experiências, porque ele queria provar para os outros que ele também era espiritual. Você está fazendo a coisa certa, irmãos, buscando o batismo com a motivação completamente errada. Não funciona, querido. Terceiro, estou quase finalizando já. Faça tudo o que puder para agradar ao Senhor. O nosso ponto aqui é o seguinte, irmãos, tá? Como é que essa bênção acontece na nossa vida, tá? Foi a pergunta que nós fizemos lá no começo. Como é que se deve buscar essa bênção? Tá? Então, o terceiro ponto dessa mensagem é: faça tudo o que você puder para agradar a Deus. Em Romanos 8:13 diz assim: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. A ideia é: faça o máximo que puderem para viver uma vida de santidade.
Se esforce para isso. Se você deseja o batismo, não viva de qualquer jeito. Ajuste a sua vida, procure viver em santidade, procure ser santo, procure obedecer ao Senhor, procure dar ouvido à voz do Espírito, irmãos. É o que nós precisamos fazer. Quarto, querido, seja diligente em buscar o Senhor na palavra escrita. Irmãos, eu falaria por 1 hora sobre isso, querido. 1 hora. Muito daquilo que eu já falei sobre o batismo com o Espírito Santo, irmãos, sobre experiências verdadeiras e falsas, a verdadeira sempre estará associada à palavra. Então o convite aqui é: leia, tire tempo. Eu estou acompanhando o grupo de leitura da Bíblia. Irmãos, eu estou frustradinho, irmãos. Está fraco mais que caldo de peteca. O negócio ali está meio feio, sabe? Está meio feio. Eu acho que não tem 10 pessoas lendo a Bíblia esse ano. E olha lá o negócio. Gente, eu sei, a gente incentiva, e às vezes até me sinto mal por estar falando o tempo todo, né? Mas a gente incentiva não porque eu quero que você leia a Bíblia toda, apenas como uma meta. Eu tenho que ler, porque se eu não ler, eu não vou ganhar a Bíblia. Se eu não ler, eu não vou lá para frente. E aí parece que as pessoas vão me julgar porque eu não li a Bíblia e algo dessa natureza. Irmãos, não é por isso que a gente deve ler a Bíblia, querido. Leia, irmãos, sem pressa. Leia, medite. Tente entender. Gaste tempo. Você quer uma ideia bem interessante, irmãos? Você tem no seu celular, baixa no teu aplicativo aí, no teu celular, um Gemini e um GPT. Ele vai te auxiliar com algumas coisas da Bíblia, vai fazer você entender melhor. Entende? Vai te ajudar a compreender, te explicar melhor o texto. Mas gaste tempo, querido, lendo a palavra de Deus. Invista tempo nisso. Isso vai te ajudar nessa busca. E por último, irmãos, ore incessantemente. Eu citei Lucas 11, agora eu vou citar Mateus 7. Porque a linguagem de Mateus é mais enfática. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Todos os 3 verbos aqui, pedir, buscar e bater, estão no tempo presente. Sabe o que significa? Peça e continue pedindo. Peça hoje, peça amanhã, peça depois de amanhã, peça na semana que vem, peça no mês que vem, peça no ano seguinte e continue pedindo. É essa a ideia do texto, irmãos. Então, ore incessantemente, busque, vá para diante de Deus, clame ao Senhor. Eu gosto da ideia: Senhor, dá-me a unção do Teu Espírito, Senhor, me revista do poder do Teu Espírito, Senhor, batiza-me com o Teu Santo Espírito, Senhor, testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus, Senhor, derrama o Teu amor no meu coração, Senhor, sela-me com o Teu Espírito. E eu vou usando toda essa linguagem bíblica, querido, mas ore, irmãos, ore. E eu sei, querido, que vai chegar um momento, pode ser que demore, mas vai chegar um momento em que o Senhor nos abençoará, querido, com essa experiência. É a minha oração, é o desejo do meu coração, é o que eu tenho colocado diante do Senhor quase todos os dias, querido. Porque de fato, irmãos, sem isso, querido, somos igreja porque somos povo de Deus, mas sem isso falta o poder para testemunhar. Irmãos, pensa comigo. Os discípulos de Jesus, depois de tudo que eles viram, de toda a manifestação de glória e poder do Espírito na vida de Jesus, depois de ver Jesus morrer e ressuscitar ao 3º dia, depois de ver Jesus subir aos céus, o Senhor disse para ele: olha, vocês não vão fazer nada agora, ninguém vai testemunhar, ninguém vai sair aí pregando, não, esqueça isso por enquanto, voltem para Jerusalém e aguardem o cumprimento da promessa do Pai. Não é curioso isso? Porque sem o cumprimento da promessa na nossa vida, querido, nós não teremos o poder necessário para testemunhar de Cristo.